Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar em desfragmentação emocional? Esse é o assunto de hoje, que vai ser comentado pelo psicólogo Cleuber Roger. É uma satisfação tê-lo aqui, meu amigo de mais de 30 anos, e hoje nós juntos, conterrâneo santiaguense, e vai falar sobre, então, esse assunto que até mesmo eu fiquei pensando, mas olha, tem muita coisa a ser falado sobre desfragmentação emocional, né? Não é, Cleuber? Seja bem-vindo ao programa Fala Doctor. Muito obrigado, Douglas, e primeiramente agradecer o convite. Eu espero contribuir com vocês, contigo principalmente aqui, e com aquele telespectador que já foi ou nunca foi numa consulta com psicólogo. Muito bem, então vamos falar a respeito dessa desfragmentação emocional, uma carga que se recebe nos ombros. Bem, o termo desfragmentação emocional, né, como tu coloca, é um termo que eu utilizo, né? Não tem um trabalho em cima disso, mas eu utilizo dentro das aulas que eu faço, das aulas que eu dou, e também utilizo para o trabalho clínico, né? Não com o paciente explicando isso para ele, né? Mas é o termo que eu consegui chegar a ponto de poder trabalhar mais confortável com aquele paciente que me procura, porque o paciente que te procura, ele às vezes não sabe, na maioria das vezes ele vai por um motivo, mas o motivo é outro, né? E muitas vezes talvez ele nem sabe o que ele está fazendo ali. E muitas vezes também as pessoas buscam o trabalho do psicólogo não só no sentido de resolver problemas que acabaram surgindo assim no cotidiano, no dia a dia ou naquele momento, mas o ir ao psicólogo é a busca do tempo de cada um. Então, vou dar um exemplo disso. Muitas pessoas dizem assim: olha, te encaminhei um amigo meu, uma amiga minha, houve uma separação conjugal, assim, eu acho que ele está precisando de ajuda. Tudo bem, muito obrigado. Aí passam uns 2, 3, 4 meses, aquele amigo preocupado com o amigo diz assim: olha, e o fulano te procurou? Eu disse: não me procurou. Mas então eu vou falar com eles. Não fale com ele. Porque é o tempo de cada um, né? A clínica de psicologia, ela trabalha com a disposição do sujeito. Ele está disposto ao tratamento, que a gente chama de tempo. Não adianta forçar um tratamento se a pessoa não se escuta. E eu sempre falo que há uma grande diferença entre ouvir e escutar, né? O escutar, uma analogia aqui, é como se o ouvir é onde até a linha do horizonte eu consigo enxergar, vamos dizer assim. E o escutar é para lá disso. Mas, para não sair do assunto, apesar de que tudo é o assunto, que chega no que eu chamo de desfragmentação, eu uso esse termo como uma analogia para que se entenda o que acontece com o sujeito quando ele busca o psicólogo. Muitas vezes eles chegam ao psicólogo se culpando, né? Vamos dizer assim, se colocando muito para baixo, com a autoestima já totalmente muito baixa, e que já iniciou de todo o seu histórico de vida pela história pregressa que a gente trabalha, já com uma autoestima já bem debilitada, então, né, tudo que começa mal, a tendência é que você termine mal, né? Eu até peço desculpa por alguns termos meio chulos assim, mas no sentido, eu procuro usar essas analogias do cotidiano e também fazer algumas das metáforas que é o que mais a gente consegue não entender ou passar para o público, até porque eu não subestimo a inteligência de ninguém, mas no sentido de ficar mais claro. Eu uso isso muito em aula. Então, por exemplo, a desfragmentação, né? A desfragmentação é o sujeito está ali na minha frente, né? E ele fala do problema com o pai, das dificuldades com a mãe, dos 3, 4 relacionamentos que teve e não deram certo, dos empregos que tentou e não conseguiu se manter, das várias faculdades que buscou fazer, dos amigos que não lhe procuram e assim por diante. Diversos problemas que estão desfragmentados nesse lugar. E onde é que está o sujeito ali? A subjetividade, o eu, cadê o eu dele? Atrás de todos esses fragmentos.
atrás de todos esses muros, vamos dizer assim. Então, esse desfragmentar se explica assim. Um pedaço dele, que poderia estar com ele, está lá com os problemas com o pai. O outro está com aquela ex-namorada. O outro pedaço com a amiga. O outro pedaço com o amigo. O outro pedaço com o emprego. E o outro pedaço que ele começa a se perder sem perceber, a tentar ajudar os outros, porque na verdade, muitas vezes a gente tentar ajudar os outros, a gente está dando uma mensagem de que a gente está precisando de ajuda. Né? E às vezes a pessoa começa a tentar dar mais para os outros do que para ela, o que ela já não tem. E aí o que acontece? Ela cai em depressão. Eu poderia muito bem aqui falar, né, de depressão, de sintoma de ansiedade. Isso, se tu botar na internet, tu vai achar, né? Mas isso não quer dizer que falar disso não é importante. Mas o motivo a causa que essa desfragmentação dá são as psicopatologias, né? Tanto os transtornos como, por exemplo, a depressão. E aí não estou falando só do adulto, estou falando também da criança, né? Eu trabalho muito com avaliação psicológica de crianças, né? E a gente vê o sintoma muito claro ali, devido às questões dos pais, por exemplo, não estarem bem resolvidas. Entre eles, a criança é apenas um depósito bem bonitinho de sintomas do casal. O sintoma da criança é praticamente zero. Bom, então, quando esse sujeito desfragmentado chega ali, ele não tem noção de onde estão as coisas, porque ele não tem mais propriedade de si. Ele não consegue dizer sim, ele não consegue dizer não. Ele vai indo conforme a corrente. E ele não consegue ter, né, usando mais uma analogia, não consegue capitanear o barco da vida dele. Ele começa a ir conforme está indo. E quem é que está dirigindo essa vida? Os problemas que ele acaba não resolvendo com os outros. Mas não porque ele quisesse ter aqueles problemas. Justamente porque ele tem dificuldade de entender. Porque desde lá, fazendo a história pregressa dele, ele não teve aquele cuidado aproximado. E aqui entra um ponto importante que foi colocado anteriormente. Na questão assim... de jogos hoje das crianças em videogame, da pouca atenção que os pais dão para essas crianças, né? Algumas pessoas me procuram, olha, fazendo um parêntese para aproveitar já o programa, vamos falar meio que de tudo. Claro. Né? Algumas pessoas me procuram informalmente, olha, meu filho, minha filha está cortando os pulsos, né? O que tu acha que eu posso fazer? Primeiro, procura o atendimento. Não vai procurar o meu porque questões éticas não posso atender. Mas já começa mudando a rotina desse adolescente. Não a rotina dele, mas a tua como pai. E te questionar o quanto de atenção tu está conseguindo dar para ele. Então vai passear, vai sair, vai colocar num esporte, numa academia. Porque a falta de atenção à criança pode levar a esse tipo de situação de muito risco, inclusive até suicídio, por exemplo. Só um parêntese, porque a gente acabou chegando nisso. Muito bem colocado. É importante pensar nisso. A saúde mental, ela não é quando a gente está doente. Ela é para evitar, né, que a gente chegue lá no problema. Né? Resolver o problema, entre aspas, tratar uma depressão, uma ansiedade... O que não falta é alternativa para isso, isso é uma coisa que não estou dizendo que seja simples, mas a gente tem os mecanismos para isso. Uhum. Mas se tu levar 15 anos para descobrir que tu tem depressão, quantas coisas tu perdeu na tua vida de fazer? Quantos desejos que tu tinha e tu não pôde dar o passo inicial, porque tu estava com depressão e não sabia, né? Porque tu vivia num ambiente tóxico, não te permitia tu te escutar. E aí a gente volta na desfragmentação, fazendo o link, né? Sim. Né? Antes de nós virmos para cá, tu me falaste a respeito do menino da piscina. Achei muito interessante esse exemplo, a questão daquela que para ele pular ou não, mas o pular é por uma força que na época da gurizada, se tu não pular é tal coisa. Foi um bom exemplo que tu deste. Esse exemplo é uma analogia também bem simples, né? Que eu busco colocar
bastante, como eu sou supervisor e professor supervisor de avaliação psicológica, psicodiagnóstico, né, diagnóstico na FISMA, então preciso levar muitos casos, temos bastantes casos lá e a prática não tem melhor ensinamento, experiência. E poder trabalhar isso com os alunos, né, é melhor ainda, porque a gente aprende ensinando, né, e aprende com os alunos também, porque a gente não sabe tudo. Então, essa questão da piscina aí é um exemplo bem claro, tá? Muitas pessoas sofrem de fobias, né? E isso vem tudo disso que eu estava falando. Fobias, medos, autoestima baixa, não conseguem tomar a mínima decisão. Então, vamos entrar nesse exemplo que nós estávamos falando. Do exemplo do trampolim. Tá? Vamos dizer que na piscina dos amigos lá tem um trampolim de 1 metro. Né? Quer dizer, é 1 metro só. Ou talvez até menor, é só entrar naquele trampolim e pular para a piscina. Todos vão lá, pulam, mas tem um que não consegue. E já não consegue, não sabe por quê, tem medo, tem receio e não consegue fazer aquilo ali. Mas sofre uma pressão interna de que precisa fazer, né? Para ficar, vamos dizer assim, encontrar o seu grupo, né? E não ficar excluído. E sofre também a pressão externa, que é, né? Primeiro, o medo de morrer da água também, né? O medo de morrer interno. Quer dizer, a água que pode matar ele e os amigos lá que ficam, tu não pula por isso, não pula por aquilo. O que quer dizer a psicologia clínica nesse sentido? Né? Ela não está ali para chegar lá do lado do sujeito e dizer, pode pular que não dá nada. Não é isso. O objetivo é buscar a causa, uma das causas, de que ele não esteja conseguindo pular. E futuramente, quando ele chegar no ponto, né, de que agora eu posso pular, ele decidir, vou pular ou não vou pular. Ele pode decidir por pular, resolver aquela situação, mas a questão não é essa, a questão é que ele também pode decidir por não pular. E ele vai decidir por ele. Né? E é esta a questão. Nós, como eu sempre digo, psicologia clínica não é fácil. Nunca foi, e cada paciente novo tem que dar um frio na barriga. Se não der frio na barriga, tu que quer fazer psicologia, tu que estuda psicologia, desiste e vai para outra área, porque tu precisa entender que psicologia não é nada fácil, e se for fácil, não é clínica. Essa é a minha opinião pela experiência que eu tenho. Mesmo porque tu está sempre na frente de um problema, né? E esse problema tem que desvendar e começar a juntar todos os fragmentos que ele pegou e distribuiu entre todos. Certamente, né? Buscar ele entender que ele precisa cuidar dele, para depois tentar resolver problemas com os outros, que muitas vezes, aí entramos nos ombros, ele carrega um sofá enorme nas costas há 10 anos. Sim. E a maioria dos problemas, o que eu estou falando aqui, que fique, né, tá gravado aí, não é seu. Sim. São os outros que se aproveitam dessas frestas que a tua personalidade desfragmentada oferece, e aí pode entrar qualquer um. Eu tenho uma outra analogia que depois eu vou te passar. Ótimo. Está entendendo a desfragmentação emocional? Então agora no segundo bloco você vai ver o que é agora juntar os fragmentos. Né, Cleo? Isso aí. Então, até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida.
Então voltamos ao segundo bloco com o psicólogo Cleuber Roger, falando sobre desfragmentação emocional. E para quem já nos está acompanhando desde o primeiro bloco, acredito que agora vai ser o fechamento, aonde nós teremos aquele paciente que buscou o seu tratamento, mas dentro disso ele descobriu muita coisa. Então vamos acompanhar agora como que vai ser o desfecho dessa desfragmentação. Bom, Douglas, nós falamos várias coisas no primeiro bloco. Nesse segundo bloco aqui, eu me permito rapidamente colocar mais uma situação para deixar mais entendida essa situação. Maravilha. Né? Nós somos de Santiago do Boqueirão, né? E o resto fica para depois. Né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, em outros lugares, a gente ouve muito aquele ditado. Né? Freud usava muito dos ditados populares para poder chegar onde chegou. Então, todo mundo, a maioria das pessoas já deve ter escutado por que cachorro entra na igreja, né? Muitas pessoas dizem, mas como assim, por que cachorro entra na igreja? Por que tu acha que um cachorro entra na igreja? Olha, não sei. Algumas respondem certo. É porque a porta está aberta. Porque se a porta estiver fechada, ele não vai abrir o trinco, não vai bater, ele não vai entrar, se estiver aberta, né? Nada contra os cachorros, que eu amo cachorro, tá? Mas é só um exemplo, porque os cachorrinhos estão em tudo que é lugar, tá? Mas é um exemplo que eu quero dizer o seguinte: se a tua porta da tua personalidade, da tua vida está aberta, a probabilidade de entrar qualquer um e tomar conta do espaço que está vazio ali dentro é grande. Então, a tua porta precisa estar fechada, né? Hoje mesmo, fui lá no teu consultório, né? Bati na campainha. Mas se tivesse a porta aberta, eu já ia perguntar para a secretária. Então, isso é uma questão, né? A gente precisa... Sabe aquela questão que se fala muito assim o fulano é sem limite, né? O filho do fulano é sem limite, a filha do fulano é sem limite. A filha? O filho? Ou os pais não conseguem dar esse limite porque também não tem esse limite, né? E aí entrando naquela outra situação de que a gente só dá o que tem, né? Então, se eu tenho amor, eu dou amor. E é aí que nós vamos fechar essa questão. Se eu tenho muito ódio, eu dou ódio, e assim por diante. Mas chegando nesse ponto então, de como então fazer o sujeito se encontrar nesse emaranhado aí, né? Eu sempre digo para os meus pacientes assim, e isso tem frases chaves assim, de primeira consulta, segunda, eu estou perdido, me sinto perdido. Olha, a melhor coisa é tu saber que está perdido, porque o pior é tu tá perdido e não saber que tá. Alguém que está perdido né? Uhum. Alguém que não está perdido vai indo, e aonde vai ir, né? Quem não sabe o que quer não sabe para onde vai, e é aí que está o problema. Então chegamos num ponto bom, né? Estou passando por um momento complicado da minha vida. Que bom que está passando, né? Não vai começar, já estamos passando. Então vamos trabalhar isso. E talvez a gente vai ter que voltar um pouco aí, né? E rever algumas questões. E é aí que entra todo esse trabalho do sujeito ser questionado, no sentido de ele buscar se questionar com as questões que a gente vai trabalhar na terapia. Por exemplo, alguns pacientes me dizem assim, muito obrigado, tu me falou uma coisa hoje que, se tu não tivesse me falado, não tinha me ligado. Aquela pergunta que tu fez, não, tu não tem que me agradecer, né? Até porque tu me paga para isso, né? E outra coisa, o paciente me paga para eu fazer umas perguntas que às vezes eles vão sofrer. Refletir bastante. Se é para dizer oi, tomar cerveja, então não precisa, né? Não sou eu, não tem que me agradecer, tem que agradecer a ti que procurou. Porque se tu não me procurar, eu ou outro profissional, seja qual for a área, psicologia, medicina, odontologia, a gente não vai ficar batendo em porta em porta. Eu sei que está com um problema, vim aqui te ajudar. A gente não sabe. Claro. Então, se tu não procurar, a gente não vai conseguir resolver. Então, o maior vitorioso aqui é aquele que procura ajuda. Então, é nesse sentido que tu começa a fazer as pequenas perguntas, né?
Ah, porque hoje eu estive em determinado momento no meu emprego, fiquei bravo, que aí, olha, já é o segundo emprego, o terceiro que eu já vou perder, e aí o cara veio falar comigo, e aí eu já devolvi para ele. Por que devolveu? Por que discutiu? Ah, porque o cara é muito chato. O que tu tem a ver com a chatice dele? Ou o que ele tem a ver com os teus problemas? Não, pode ser o sujeito talvez se ofender um pouco com isso. Mas a importância é se questionar, né? O que os outros têm a ver com os meus problemas, né? E é aí que começa a desfragmentação. Aí tu briga com um, tu briga com o outro, tu briga com o outro. Irritação. E aí aquela coisa não funciona. Dali um pouco tu começa a te dar conta nesses questionamentos. Agora isso aqui não é na primeira consulta, é um tratamento, né? Claro. Né? E aí tu vai começando, e aí entra a resistência, as faltas, os adiamentos das consultas, né? Os motivos, né? De não vou poder fazer terapia esse mês, porque enfim, estou gastando muito com outras coisas, e assim por diante. Mas o problema já está detectado. Mas o problema já está detectado. Já foi falado para ele. Já está falando. E é dessa forma que vai ser resolvido. E isso é uma outra coisa bem importante, tá? Nós também estávamos falando sobre Freud, Lacan e Jung, né? Jung, isso. Então Jung tem uma frase bem... Eu não sei direito a frase, porque entre ditado e frase eu sou péssimo. Mas assim, ele fala uma frase muito interessante, em que se tu não entender, né, o que está acontecendo contigo, né, tudo que é problema que for acontecer, tu vai colocar a culpa no destino, e não é, né? Primeiro te questiona, depois tu coloca a culpa no destino se realmente ele tem esse problema. Até mesmo tem o desígnio, né? É, isso mesmo, né? Tem mais essa. Então, assim, primeiro tu tem que te questionar, tu tem que ver o que está acontecendo. E nessa questão que o Jung traz, é justamente aí que a gente começa a trabalhar com o sujeito, né? Eu não sou junguiano, só estou dando exemplo, eu sou freudiano, né? Mas a questão é, como que a gente vai trabalhar isso com o sujeito para que ele, questionando, fazendo ele pensar, não fazendo que isso é imperativo, mas colocando uma forma de que ele possa se questionar e, por que mesmo que eu fiz isso, né? Ou às vezes ele mesmo diz assim, não tinha pensado sobre isso. E realmente, né? Porque aí um sujeito, aí vamos entrar numa outra situação, o sujeito desfragmentado, um pedaço, não sabe onde está, ele vai ter ansiedade, ele vai ter depressão, ele pode ter fobia, ele pode ter diversos transtornos. E o que vai acontecer com isso aí? Ele vai comer mal, ele vai dormir mal, ele vai respirar mal. Ele perdeu o seu eu. Ele perdeu tudo, né? E aí já começa a perder a homeostase também, aí entrando na área da medicina, porque a coisa já não funciona direito. E quem respira mal ou respira pouco, né? E já não pensa direito, já não raciocina. Já está sufocado. Já está sufocado, isso mesmo, né? Então, quando ele começa a fazer o tratamento para se refragmentar de novo, não sei se é o termo, mas buscar esse eu de volta, ele arranja um outro problema para ele, que é que ele vai ter que se enfrentar a ele. O pior. Que é o pior, né? O pior é a gente se enfrentar. O pior no melhor sentido, obviamente, mas depois é algo assim que tu vê que o sujeito começa a sorrir. E esse trabalho, eu vou fazer uma analogia com quem lê livros. Eu gosto muito de ler livros, agora estou meio parado nos meus clubes de leitura, mas enfim. Então, as pessoas que leem muitos livros, elas tendem a ser chamadas de nerd ou de ficar mais no mundinho delas, de uma certa forma. Não a maioria, né? Mas elas acabam, ao natural, selecionando com quem elas querem conversar. Porque aquelas outras que elas conversavam futilidades, elas não conseguem mais estar perto. Não que por desrespeito às demais, mas porque elas começam a fazer as próprias escolhas, né? E quando vê, tu tem mais amigos em pouco número do que menos amigos em quantidade. Entra dentro das semelhanças, né? Das semelhanças, né? E isso é uma forma natural de amadurecimento também. Sim. Né? Então, isto é mais ou menos o que ocorre na psicoterapia. Tu começa aquele balaio de pedaço que tu traz ali espalhados, né, por todos esses problemas que tu acarretou durante
o período até que o período que tu trouxe ali, tu começa a juntar as peças. E o teu horizonte fica mais restrito, e mais restrito fica com mais qualidade. E com mais qualidade tu produz mais e tu é mais feliz. Tu cuida mais de ti. Porque isso é uma coisa que é importante ser dita. Quando eu cuido de mim, eu posso cuidar do outro. Agora, se eu não cuido de mim, eu não cuido de ninguém. Isso, aproveitando o programa, há uma distorção muito grande hoje em dia que você fala muito em empatia. Estão usando muito, falou aqui, num outro momento, algumas pessoas estão usando de uma forma totalmente errada, errônea, a palavra de empatia. Porque muitas pessoas falam em empatia, mas elas mesmas não conseguem ocupar o seu lugar. Exato. E eu só consigo ocupar o lugar do outro, mas tentar me colocar no lugar do outro quando eu cuido de mim. E tu tendo o ponto de vista do outro também. Certamente. Agora, se eu não cuido de mim, como é que eu vou conseguir dizer ou conseguir cuidar do outro? Exatamente. Né? Na medicina tem o trabalho dos cuidadores, né? Nós estamos aí com o Covid, né? As pessoas ali de frente precisam de um cuidado. Com certeza. Né? Então é isso. Em suma é isso. Sim. Faz tratamento, se for o caso, medicamentoso, com a psiquiatria também, né? Para auxiliar. Tratamento multidisciplinar. Oi? Tratamento multidisciplinar. As melancias vão se ajeitando na carroça e tu vai vivendo melhor. Dentro desse quadro da melhora, os sinais que esse paciente vai, na próxima consulta, ele vem trazendo quais as informações quando ele começou a se encaixar na sua evolução e trazendo melhoras. O que ele começa a trazer para ti que tu percebe que ele está se encaixando no tratamento que tu quer? O sofrimento psíquico diminui, a terapia ou a psicoterapia já vira um momento totalmente dele, e aí que entra aquilo da desfragmentação. Geralmente as pessoas que estão no início do tratamento, elas falam mais dos outros e menos dela, às vezes nem dela. Então são 50 minutos. Já diminui também isso? Já diminui de falar bastante dos outros isso. E começa já a esquecer? E muitos pacientes começam a construir, planejar, projetar e mudam a sua vida. E resolver também problemas passados. Resolver problemas passados sem perceber, sem ter que resolver. Simplesmente se afastam porque cuidam mais de ti. Quanto mais eu me aproximo de mim, mais eu me afasto dos problemas. Como tu falaste, né? Muda o eu. Muda o eu. E quando são os pais e os filhos. Muda os pais. Vai mudar os filhos. Isso mesmo. Eu mudo eu no mundo eu. Eu não consigo mudar o mundo, mas se eu mudar, certamente eu posso eu vou olhar diferente esse mundo. E isso também tem uma coisa que eu disse esses dias para um paciente. A gente nunca vai conseguir mudar as pessoas, mas talvez a gente se mudando um pouco, se cuidando um pouco mais, talvez a gente possa estar emitindo alguma coisa de que, o fulano mudou, né? Tá legal, eu também posso. Entende? É mais ou menos por aí. Então tu acaba mais agregando valor à tua vida e à vida dos outros também, quando tu muda, te cuidando mais, buscando mais teu eu. Eu acredito que seja por aí, mudando o eu para melhor, que o mundo vai mudar também, né, Cleuber? E como agora a gente já está no final do programa, infelizmente, porque o assunto está muito bom, um assunto assim, que logo que tu me falaste a respeito desse tema, eu fiquei pensativo mesmo, e estava esperando por ele, para que se pudesse nesse momento falar tudo a respeito do que foi, né, do que se desfragmentou e o que fragmentou e o que trouxe, e trouxe o eu. E nesse momento, Roger, como Cleuber, que eu sempre falo para todo mundo que deixe sua mensagem aqui para o nosso telespectador, eu gostaria que tu deixasse, né, transmitisse para esse que está nos assistindo e que até mesmo que se enxergou dentro de tudo que tu falou, o que se pode mudar. Busque a psicoterapia quando tu sentir a vontade para isso, tá certo? E outra coisa, cuide de ti. Quanto mais tu cuida de ti, tu mais vai cuidar dos outros. Quanto mais tu te amar, mais tu vai amar o outro. Quem não se cuida, não cuida do outro. E é mais ou menos por aí a minha... Para fechar, né, no mundo atual que vivemos, né, difícil de transformação total, né, e para fazer um link com o que tu acabou de falar do mundo eu aí,
eu acho que o mundo seria muito melhor se as pessoas cuidassem mais das suas vidas do que dos outros. Perfeito. Isso mesmo. Até mesmo porque primeiro tem que se enxergar, né? Certamente. Certamente. Cleuber, prazer imenso tê-lo aqui, meu amigo. Eu que agradeço. Fico muito agradecido pelo teu tempo, de tu ter deixado não só para o teu paciente, como também pela tua vida particular, e de estar aqui transmitindo a vocês um conteúdo fantástico. Algo que não só ele, como todos que já vieram aqui no programa, deixaram um pouco de si, um pouco do seu conhecimento para transmitir a todos. Então, muito obrigado a vocês que estão nos assistindo e que estão cada vez mais empolgados, e todo mundo diz, qual vai ser o próximo agora? Eu digo, calma, o próximo vai ser bom, então esperem para a próxima entrevista vai ser muito bacana, só não posso falar. Cleuber, muito obrigado. E a você, um grande abraço, fique com Deus e uma boa noite.